Boa noite, EBV. Que a graça de Jesus possa estar sobre a vida de cada um de vocês aqui nesse auditório, você também que nos acompanha em casa, que a graça de Jesus esteja sobre sua vida também. Convido a todos a se colocarem em pé nesse momento de culto e adoração. Todos nós estamos chegando aqui nesse auditório com um desejo dentro do coração, com uma vontade, um desejo, uma ânsia dentro do nosso coração. A nossa ânsia correta deve sempre ser adorar ao Senhor. Porém, às vezes, nem sempre nós conseguimos vir para o culto com o coração em paz. Às vezes a nossa ânsia é de consolo, às vezes a nossa ânsia é de socorro. Não importa como você veio essa noite, o importante é que você está aqui, e mais importante que você está aqui, Jesus está aqui. E se Ele está aqui, coisas podem acontecer, inclusive Ele suprir a sua necessidade. Curve sua cabeça, me acompanhe em oração. Senhor, estamos aqui reunidos como igreja, ó Pai, para Te adorar, para glorificar o Teu nome. É muito bom, ó Deus, no domingo prestar louvores ao Senhor, pois mostra, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós na semana que passou. E também, ó Deus, no ato de adoração dominical, nós pegamos força para a semana que se inicia. Contempla o coração e a ânsia do coração de cada filho Teu aqui esta noite. Se faz presente em nosso meio, manifesta a Tua graça através dos louvores que serão entoados, através da palavra que será pregada. E que essa noite seja uma noite de consolo, seja uma noite de salvação e edificação para nossas vidas. Assim sendo, ó Pai, obrigado por tudo. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém? Vamos adorar esse Deus. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que
adoramos, santo, 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 santo. O Senhor está neste lugar, amém? Adore o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, porque Ele tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é misericordioso. Mesmo a gente sendo falho, Ele olha para dentro de nós, nos perdoa e nos faz prosseguir, amém? Cercado em meio a vozes, anseio por tua voz a me chamar, a me chamar. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar, a te olhar. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. E se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, pra sempre teu. És o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. crescendo em mim.
és o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Nós aceitamos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Ele se torna o Rei do nosso coração, amém? Ele é o Rei do meu coração. Eu canto, eu respiro, tudo que eu faço, que seja sempre para honrar e glorificar o nome do Senhor, amém? Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Declare. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Senhor nunca te deixará. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás. Declare. Tu és bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração.
seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Aleluia. Deus jamais lhe deixará. Que promessa linda! Deus não nos deixa e o seu amor fiel nos acompanha, não importa a circunstância, a estação, o amor do Senhor é fiel. É por isso que o salmista, no Salmo 66, 20, ele diz: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha voz, a minha oração, e nem afastou de mim o seu amor. Deus quer ouvir você. Deus não te abandona, mas tem horas que muitas vezes, na sua prepotência, na sua arrogância, de achar que consegue resolver tudo na sua vida, você o esquece. Só que agora é a oportunidade de você colocar sua voz diante do Senhor. Deus não nos deixa, mas Ele também quer ouvir a nossa voz. Se você está necessitado, se você precisa colocar seu coração diante do Senhor, vem aqui à frente ao altar do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus venha abraçá-lo de uma forma tão poderosa essa noite, que você saia daqui não somente com a certeza cantada, mas vivida de que Deus jamais nos deixará. Deus não nos deixa. Então vem aqui à frente, você que precisa. O louvor vai dar continuidade ao coro aqui, enquanto você se aproxima para buscar a face do Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Senhor, aqui está o teu povo diante do teu altar, aos teus pés, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom em todo tempo, em toda estação da nossa vida. Nós podemos desfrutar e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está o teu povo, ó Deus, clamando a ti. Sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor nunca nos abandona, mas muitas vezes, ó Deus, nós confessamos que na nossa arrogância, na nossa cegueira espiritual, muitas vezes esquecemos do Senhor, esquecemos da tua presença. Perdoe-nos, ó Deus, por esse pecado. Ajude-nos, ó Deus, a abrir nosso coração para a tua doce presença, entendendo que a presença do Senhor é constante em nossas vidas, independente das circunstâncias. Na alegria ou na tristeza, o Senhor está lá. Nos vales ou nas montanhas, o Senhor também está lá conosco. Pelas águas ou pelo fogo, nós podemos contar com a tua presença. Ajude-nos, Senhor, a ter essa consciência de que o Senhor não nos abandona nunca. Olha a petição dos teus filhos. Contempla, ó Pai, o coração de cada um agora e ouve, ó Deus, a oração que sai muitas vezes de um coração aflito, desesperado até, mas um coração também que confia no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é bom, no Deus que não abandona. É nessa fé, Senhor, é nessa esperança, é nessa certeza que nós já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor tem nos ouvido essa noite. É em nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos. Amém e amém. Não esqueça, o Senhor nunca abandonará você. Podem sentar. Você está na EBV, a igreja viva que serve ao Deus vivo. E nesse momento agora nós queremos convencer você que está vindo aqui pela primeira vez. Sua primeira vez aqui na EBV, nós queremos ver você. Faz um aceno aí para mim, se coloque em pé por gentileza. Se você está nos visitando pela primeira vez, temos aqui no meio do auditório, olha aí, mais gente aqui atrás. Por favor, os irmãos da nossa igreja, venham dar um abraço em nome de toda a igreja, esses visitantes queridos.
E nós queremos dizer que, como igreja, nós estamos felizes de tê-los em nosso meio e esperamos vê-los mais vezes. Isso é muito bom. Receba o abraço da nossa igreja. Após esse abraço, você vai receber um panfleto onde você tem as informações sobre a vida diária da nossa igreja. E no finalzinho você tem uma parte destacável, onde estão algumas opções, onde como igreja nós podemos lhe ajudar. Então nós queremos ir além dessa saltação, queremos te ajudar na sua jornada espiritual. Portanto, preencha. Oi? Tem uma balinha também, o pastor Davidson coloca aqui, é isso mesmo. Pois é, o pastor Aurora, cadê as balinhas, pastor Aurora, para adoçar a vida do povo? Nós louvamos a Deus por sua vida. Após você preencher essa fichinha, no fim do culto, procure a sala que fica aqui à minha direita, onde os pastores estarão esperando você para orar, para te conhecer melhor e dar o suporte que você precisa. Falando numa igreja viva que serve ao Deus vivo, vamos agora ver as programações da semana e do mês da nossa igreja através do IEBV News. Cadê o nosso IEBV News? Oi, família IEBV. Meu nome é Carol. Meu nome é Alana. E vamos para mais IEBV News. Solta a vinheta! Musical de Natal, você veio e gostou e pensou: eu poderia ter participado do musical. Vaso de Deus, quero te convidar a participar do musical de Páscoa, ainda dá tempo. Vou passar para você agora os horários dos ensaios dos coros e também o horário dos ensaios das encenações. Fique ligado aqui. Segunda-feira, coro masculino às 19 horas. Quarta-feira, coro feminino, 18 horas. E também na quarta-feira, coro da juventude, às 19h40. Na sexta-feira, coro misto, às 19 horas. E o teatro para os homens, às segundas-feiras, após o PG, às 20h45. E está chegando o nosso musical de Páscoa, Plano Perfeito. Anota na sua agenda aí. Domingo, 16 de abril, às 18h30 e na terça-feira, 18 de abril, às 19h30. Não perca por este grande espetáculo. Convide sua família, seus amigos e venha adorar aquele que ressuscitou e vivo está. E no mês de abril, retornaremos com os cultos regulares do MCM, Mulher Cristã em Missão. Anota na sua agenda, 17/4 às 19h30, culto com o pastor Cláudio Duarte. Venha, você e toda a sua família. Neste culto, faremos o lançamento oficial do Congresso de Casais IEBV 2023, cujo preletor será também o pastor Cláudio Duarte. Venha ser abençoado nesse culto especial. Domingo, 7 de maio, haverá nosso primeiro almoço pós-culto de comunhão e confraternização de 2023. Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 11 anos pagam R$15. E a partir de 12 anos, paga o valor de R$30. E a partir de 120, pode parcelar em 2 vezes o valor. E o nosso cardápio está muito especial e delicioso. Amém ou não amém, igreja? Não fique de fora e venha participar com a família IEBV. E no dia 15 de abril, às 19h30, teremos o jantar de casais no valor de R$70 por casal. Lembrando que só podem participar os casais casados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Marcelo Antônio. E agora um aviso muito importante. Como podem ver, nós temos um grande estacionamento abençoado pelo Senhor. E 2 de nossas vagas são exclusivamente para cadeirantes. Por isso pedimos encarecidamente para nossos irmãos permitirem que essas vagas fiquem livres apenas para eles, para facilitar o acesso ao culto para essas pessoas. E nessa terça-feira, 4 de abril, às 19h30, teremos o nosso culto, Encontro de Fé, com o tema Tempo de Reconstruir. E o nosso pastor Davidson Brito estará ministrando a palavra de Deus. E no dia 11 de abril, o pastor Miguel Ângelo, do Rio de Janeiro, estará conosco. Lembrando que agora os cultos de domingo e terça teremos nosso culto em Libras. E você que gostaria de se voluntariar para as traduções, entre em contato com a secretaria. As mulheres de fé se reúnem todas as segundas-feiras, às 18h40, na sala de música.
E toda quarta-feira temos o nosso culto, Tarde da Vitória, às 15 horas. E toda quinta-feira temos o nosso culto de avivamento, às 19h30. Toda sexta-feira temos a nossa rede de adolescentes às 20 horas. E todo domingo temos o nosso culto de adolescentes às 18h30 no Salão Edith Rocha. E no sábado, às 15 horas, teremos o PG da Live Hive para jovens de 18 a 25 anos. Às 19 horas, teremos o culto dos Jovens Mais para jovens a partir de 26 anos no Salão Edith Rocha. Estamos com um novo layout no nosso bazar, com peças incríveis, com horário de funcionamento das 14 às 17 horas. E todo lucro adquirido é revertido para as nossas instituições sociais. Então, se seu coração estiver aberto a essa causa, traga suas doações para a secretaria e aproveite para conhecer o nosso bazar. É isso mesmo, gente. Teremos todas as programações, mas não podemos esquecer do nosso domingo, com a nossa EBD às 9h30 e o nosso culto dominical às 10h40 e às 18h30. Venha participar com a nossa família EBV. E para as crianças também temos a salinha do Ministério Infantil. Todo domingo, às 9h30 e 18h30. Na terça-feira também temos às 19h30. Venha e traga seu filho! E assim temos o nosso IEBV News. Para mais informações, siga nosso Instagram, @IEBVOficial. Podia ser um churrasquinho, né? Mas dessa vez só temos um suquinho mesmo, porque tá barato demais. Tchau, gente. Fica com Deus. Uma salva de palmas aí para essa equipe da mídia, sempre nos trazendo as informações de forma muito descontraída. Então, são várias programações, com certeza você se encaixa em uma delas. Maiores informações, você pode entrar nas redes sociais da igreja, onde você vai ter tudo muito detalhado. Bem, nesse momento do culto, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para um texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, onde o Senhor nos diz que Ele coloca diante de nós a escolha da bênção e da maldição. É interessante que Deus, Ele decidiu nos abençoar. Mas compete a mim e a você decidirmos se nós vamos receber essa bênção ou não. E o que isso tem a ver com este momento? Em Malaquias capítulo 3, quando fala sobre dízimo, antes de Deus falar aquela passagem emblemática de que as pessoas na época estavam roubando ao Senhor através dos dízimos e ofertas, é interessante notar que antes dessa fala exortativa, o Senhor exorta o povo a voltar, a obedecer os seus mandamentos. É uma decisão sua ser abençoado ou não. E a Bíblia é explícita em mostrar que nós somos abençoados quando nós seguimos os mandamentos do Senhor. Dízimo e oferta é mandamento do Senhor. Se você quer ser abençoado, faça desse momento um momento muito especial e alegre da sua vida. Pois se você dizima, se você oferta, isso mostra como que a bênção de Deus tem descido sobre sua vida, tem alcançado sua vida a tal ponto de você ofertar sobre a vida dos outros. Então é um privilégio, queridos, sermos abençoados através desse gesto. Eu quero orar por você nesse momento. Curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez estamos aqui no momento de culto para te prestar louvor através dos nossos dízimos e ofertas. Queremos te agradecer, Senhor, pois tua bondade tem nos alcançado em várias áreas, inclusive, ó Pai, na área financeira. Pedimos agora a tua bênção, Senhor, exercermos esse mandamento do Senhor e também, ó Pai, nos alegramos de fazer isso. Também nos alegramos, pois o Senhor ama quem dá com alegria. Então, Senhor, recebe a adoração do teu povo agora, através dos dízimos e ofertas, que é feito de coração aberto, com a certeza de que estamos obedecendo aos teus mandamentos e assim fazendo, estamos debaixo da tua bênção. Obrigado por esse privilégio, ó Pai. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vamos dar continuidade ao culto e agora com esse coral lindo que está aqui atrás de mim, capitaneados pelo nosso querido maestro. Que Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Pastor. Nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é o curso Mulher Única. Meu nome é Edneia, ela é a Lídia. Nós estamos atuando nesse ministério há 7 anos. É um ministério que amamos muito. Já ministramos para as várias turmas e algumas dessas mulheres que foram impactadas pelo curso, hoje estão ministrando conosco. Vamos deixar aqui a palavra com a Priscila, que é uma dessas mulheres, que hoje também está na liderança, para passar para vocês o que é o curso Mulher Única. Boa noite, meu nome é Priscila, eu com certeza fui impactada pela Mulher Única. Eu fiz o curso há 6 anos e há 5 anos eu estou ministrando na Mulher Única. Recebi o convite da Lídia, da Edneia. Hoje a gente também tem a Márcia ministrando e outras mulheres abençoadas. Vou falar do ministério, é um ministério extremamente abençoado. Ele é submisso à UDF, que é a Universidade da Família. A gente tem outros cursos também da UDF. E quem pode fazer Mulher Única? As mulheres acima de 18 anos. Nós temos turmas de solteiras e turmas de casadas. E esse ministério, ele traz para a gente ferramentas importantes para que a gente possa resgatar na mulher a verdadeira singularidade, feminilidade e a identidade em Cristo.
porque a gente é única, né? Eu sou única, Márcia é única, Lídia é única, Edneia é única, cada uma com a sua característica especial aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus. E aí a gente vê que ao longo desse curso a gente realmente consegue resgatar essa nossa singularidade, o que realmente a gente é importante e especial aos olhos de Deus. São 13 lições, as lições são semanais, todas as segundas-feiras, durante 13 encontros. E a gente fala de temas diversos, não só relacionados à singularidade da mulher, mas também relacionado ao casamento, relacionado ao perdão. Então a gente fala a singularidade da mulher, onde a gente tem esse resgate dessa identidade, a verdade sobre o perdão, onde a gente mostra, né? A gente fala nessa lição sobre o perdão como sendo um mandamento, a importância do perdão. A gente também fala sobre a crise da fusão, essa questão da gente achar que casa com príncipe encantado. Mas a gente não se desmistifica, não. A gente fala que o casamento é bom, tá, gente? Assim, mas, assim, a crise da fusão falando sobre a dificuldade mesmo do início, né? De juntar pessoas diferentes e ainda assim a gente conseguir conviver bem e de conviver da forma que Deus quer. Fala sobre a mulher auxiliadora, né? Como ela pode ser, com a sabedoria dela, auxiliadora na vida do marido. Enfim, são 13 lições maravilhosas. No final a gente vê que a transformação que esse curso traz para a vida das pessoas e para o casamento delas. Então, a gente vai estar ali atrás, né, no final do culto, na sala de inscrição, qualquer pessoa que queira informação a respeito do curso. Eu só posso falar que vale muito a pena e é muitíssimo abençoado, tá bom? Amém? Só lembrando que também não tem mais vaga, né? Não tem mais vaga para esse semestre, só para o próximo semestre, não é isso? Tá ok. Mas se eu não fizer agora, também deixar para o próximo semestre, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem vaga, entendeu? Então procure logo. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, nós iremos ler o capítulo de número 21. Eu quero falar um pouco sobre o advento da Páscoa. O que é o advento da Páscoa? A semana que antecede a Páscoa. E aí, hoje, alguns grupos de cristãos, né, comemoram aí o Domingo de Ramos. Nós perguntaram para mim, e a gente não comemora? Não é porque, na verdade, são alguns simbolismos, né? Então, na verdade, o que nós temos ali como o maior significado ali do cristianismo é exatamente o túmulo vazio, não é nem aquela cruz, né? É o túmulo vazio. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Nós hoje só estamos aqui reunidos não porque ele morreu, não porque ele passou pelo Calvário, mas é porque ele venceu a morte e vivo está. Amém? Porque nós adoramos o Deus vivo. É por isso que nós não temos aqui um crucifixo, porque o crucifixo é o Jesus morto naquele madeiro. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Essa é a figura que nós temos. Qual a maior figura, qual o maior símbolo do cristianismo? Túmulo vazio. Se você não foi ainda para Israel, vale a pena, porque lá está escrito, lá nós entramos no túmulo dele, e o túmulo dele está vazio. Desde eu gostaria de ir também. As inscrições já acabaram há muito tempo para Israel para esse ano, mas ano que vem a gente faz uma caravana. Você vai ver, você entra lá no túmulo vazio. Se você conhece o túmulo de Kardec, se você conhece o túmulo de Confúcio, se você conhece o túmulo de Buda, você vai ver que todos estão lá no túmulo, mas Jesus morreu, ressuscitou e vive está. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta:
Zacarias capítulo 9, verso 9, tá bom? E diz o seguinte: e disse-lhes a filha de Sião: eis que aí te vem o rei humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito com Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre Jesus montou, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E as multidões clamavam, vou repetir o verso 11: este é o profeta de Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas, os cambitos, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformais em covis, ou covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde ele pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Amém? Até aqui, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero discorrer com você aqui. Nós tratamos aqui de 3 dias, isso aqui é domingo, segunda e terça. Isso não aconteceu em apenas um dia. O primeiro evento é a entrada de Jesus, o evento de Jesus entrando em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém no domingo, quando ele pede a 2 de seus discípulos: olha, vá até Betfagé, que fica em Betânia, você vai encontrar um jumentinho, você vai tirar aquele jumentinho e você vai trazer para mim. Depois, no outro dia, na segunda-feira então, apenas na segunda-feira, Jesus então entra no templo para purificar o templo. Nós vamos tratar um pouco aqui sobre algumas coisas, mas eu quero tratar com você aqui sobre esse evento, que é o principal evento do cristianismo, que fala sobre a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele nos dá aqui a maior notícia de todos os tempos. A maior notícia de todos os tempos, gente, não é algo que ocorreu na política, não é algo que ocorreu na economia, não é a cura de uma enfermidade incurável. A maior notícia de todos os tempos está aqui em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é uma notícia de todo o tempo, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aqueles que estavam condenados. É por isso que João capítulo 3, verso 17, ele vai dizer que Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Essa é a notícia que traz esperança, essa é a notícia que traz alento ao nosso coração. E nós sabemos que o Natal trouxe o Deus ao mundo. O nascimento de Cristo Jesus, que nós comemoramos no Natal, trouxe Deus ao mundo. Mas a Páscoa, a morte e a ressurreição levou o homem
a Cristo Jesus, porque o nosso acesso a Deus, o nosso acesso ao eterno se dá através de Cristo Jesus, através daquela cruz, aquilo que Ele fez por mim e por você ali lá no Calvário. E sabe qual é a maior tragédia da humanidade? Sim, nós podemos dizer que a maior notícia é que Cristo se fez homem, encarnou, morreu por nós. Eu creio que a maior tragédia de um homem, a maior tragédia, é não ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus, é não tê-lo como Senhor e Salvador. A maior tragédia de um homem é conquistar tudo que o mundo pode oferecer, mas não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ser um homem que não entendeu o que é a graça, ser um homem ou uma mulher que não entendeu o que Cristo fez por nós ali naquela cruz. E então Jesus agora percorrendo ali Jerusalém, entrando agora na Judéia, na sua última semana, sabendo que iria lhe ocorrer, como diz lá em João capítulo 12, verso de número 23, quando ele diz: olha, chegou a minha hora. Ele tomou algumas atitudes decisivas para concluir o seu propósito aqui na terra. E quais foram essas decisões, quais foram essas atitudes decisivas que Jesus tomou então? Então nós vamos ver aqui algumas atitudes que Jesus tomou e que Ele nos ensina também a tomarmos. Algumas decisões que Ele tomou e que Ele também nos ensina a tomar. Então nós vamos refletir em cima dessa peregrinação de Jesus rumo ao Calvário. Essa peregrinação de Jesus rumo ao Gólgota, rumo à sua crucificação. Mas não apenas a sua crucificação, mas também a sua ressurreição. Nós vamos ver então essa peregrinação e vamos refletir sobre esses principais fatos dos últimos dias de Jesus aqui na terra. Quais são os principais acontecimentos de Cristo Jesus? Quando Ele entra em Jerusalém e é entregue então nas mãos dos soldados romanos. Quando eu falo entregue, não é porque Judas o traiu. Quando eu falo que ele foi entregue nas mãos dos romanos, não é porque ele não tinha poder para se salvar, é porque ele mesmo se entregou voluntariamente. Como nós já falamos isso aqui em alguns domingos passados, nós sabemos que tudo isso fazia parte do plano eterno de Cristo Jesus. Vou te dar um exemplo. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, verso de número 20, ele vai dizer: o Cordeiro que já era conhecido antes da fundação do mundo. João, quando ele estava na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 13, verso de número 8, ele vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Se a morte do Cordeiro, como ele vai descrever em 1 Pedro 18, 19 e no verso 20, já havia sido conhecido antes da fundação do mundo, então antes de Jesus, ou antes de Deus criar este mundo, antes mesmo do Espírito pairar sobre a face do abismo e sobre as águas, antes mesmo de Deus declarar o haja luz, Ele já havia declarado a morte de Cristo Jesus no Calvário. Isso é fato. Isso não faz parte do plano B de Deus. Esse sempre foi o plano A. Isso sempre fez parte, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Embora a gente não tenha tempo aqui para todos os detalhes, então nós vamos refletir algumas coisas. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, iniciando aqui este sermão agora, que você entende aqui em que contexto você se encontra historicamente, você já teve um dia difícil? Você já teve uma semana difícil? Já passou por uma semana assim complicada? Aquela semana que a sua sogra chega e fala assim: eu vou ficar um dia e resolve ficar uma semana? Complicada, não é verdade, irmão?
Está com medo de falar, né? O esposo está do lado. Já passou, sério, já passou por tempos atribulados, semanas difíceis. Essa foi uma semana muito difícil para Jesus. Essa foi uma semana muito complicada por Jesus. Mas mesmo diante dessa semana dificílima, porque ele já sabia pelo que ele iria passar, ele toma decisões assertivas. Ele toma atitudes corretas diante do sofrimento que ele sabia que ele iria passar. Então, acontece aqui a semana que nós conhecemos como a Semana da Paixão. Começando então pelo domingo que é conhecido por alguma parte do cristianismo como o Domingo de Ramos. Era primavera na Judéia, era primavera em Israel. A fama de Jesus já havia se espalhado não apenas pela Galileia, mas a fama de Jesus já havia chegado em Jerusalém, principalmente agora, porque naquela semana anterior, Jesus já estava na Judéia, e ele chega ali, como é narrado no Evangelho de João, no capítulo de número 11, ele chega na Judéia, numa aldeia conhecida como aldeia de Betânia. Maria e Marta mandam chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Jesus demora mais 2 dias, chega então em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias morto. Betânia fica a alguns quilômetros de Jerusalém, dentro da grande Judéia. E então Jesus agora ressuscita aquele homem, irmão de Maria e Marta. A fama de Jesus começa a se espalhar por Jerusalém, não apenas como uma pessoa que era o rabi da Galileia, não apenas como alguém que era o profeta da Galileia, mas agora a fama de Jesus começa a se espalhar como alguém que tem poder, alguém que tem autoridade sobre os enfermos, alguém que tem autoridade sobre a morte e a vida. A fama de Cristo começa a se espalhar. Mas veja alguns detalhes. Apesar das pessoas gritarem aqui, Hosana nas alturas, apesar deles gritarem, falar aqui no verso 9, Hosana ao Filho de Deus, fica muito claro no verso 11 que as multidões clamavam porque diziam que Jesus era apenas um profeta de Nazaré da Galileia. O que significa a palavra Hosana? Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas talvez você não saiba, né? Hosana não é o nome da sua vizinha, né? Eu tenho uma vizinha que se chama Hosana. Não, Hosana não é isso. Hosana significa salve-nos. Salve-nos, Senhor. Eles estavam gritando, Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus está entrando agora no domingo conhecido como Domingo de Ramos. As pessoas estão tirando as suas vestes. Como é que os reis entravam? Os reis entravam montados num cavalo. Os reis entravam e quando eles entravam, então as pessoas jogavam ali um tapete. Eles começaram a tirar suas vestes, eles começaram a tirar suas roupas, começaram então a tirar os ramos das árvores e colocava, e aquilo servia como um tapete, e gritava, salva-nos Jesus, salva-nos Jesus. Mas esse Hosana não era para que Jesus os salvasse dos seus pecados, não era para que Jesus salvasse da condenação eterna. O que eles queriam, o que estava por trás desse Hosana era, salve-nos das mãos dos romanos. Sabe qual é um grande problema que nós temos? É muitas vezes estarmos perto de Jesus, mas nós não sabermos quem é Jesus. Achamos que Jesus é apenas um curador. Achamos que Jesus é apenas alguém que tem que fazer os nossos desejos. Para alguns irmãos, Jesus não é mais Deus. Jesus, para alguns, agora se tornou o gênio da lâmpada mágica, que tem que fazer o que ele quer, e se não fizer,
Jesus, e se o Senhor não curar, e se o Senhor não abrir uma porta de emprego, e se o Senhor não fizer isso, aquilo outro, eu fico de bico com o Senhor, e o Senhor vai ver só, hein? Eu não apenas ficarei de bico, ficarei de mal, e nunca mais eu darei o dízimo, nunca mais eu servirei na casa do Senhor, nunca mais. Meu irmão, quem está perdendo é tu. Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus. Olha só, um dos profetas que eu mais fico impressionado, dos profetas menores na Bíblia, é um profeta chamado Abacuque. Porque Abacuque é bem diferente dos outros. Se você ler de Oséias a Malaquias, você vai ver o seguinte, os 12 profetas menores. Você vai ver o seguinte, e a palavra de Deus chegou a Oséias, e a palavra de Deus chegou a Zacarias, e a palavra de Deus chegou a Ageu, e aí vai vindo, sucessivamente. Com Abacuque foi diferente. A palavra de Deus não chega a Abacuque, é Abacuque que vai apresentar suas queixas a Deus. Quais são as queixas que ele apresenta a Deus? São as queixas que eu e você muitas vezes apresentamos. Isso não é mal, gente, isso não faz mal, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o desígnio de Deus. Essa é a grande verdade. Porque Deus enxerga como a gente não enxerga. Nós temos um olhar míope, nós temos o olhar daqui, do agora, de perto. Ele enxerga o longe e nós não conseguimos enxergar. E Abacuque chega exatamente com essas indagações. Senhor, até quando o mal vai prevalecer? Até quando, Senhor, o Senhor ficará de braços cruzados? Até quando tu deixarás a desgraça prevalecer sobre a nossa nação? É assim que Abacuque chega a Deus. E por 2 vezes Abacuque apresenta a sua queixa a Deus. E é interessante isso, porque Deus não traz a resposta que Abacuque queria. Você viu os assírios? Pois é, agora vocês serão levados cativos pelos babilônicos. E não apenas isso, se preparem, porque os babilônios vão destruir toda Jerusalém, inclusive o templo. Ele vai para a torre de vigia, ora ao Senhor. Na torre de vigia, quando ele está orando ao Senhor, ele entende, Abacuque capítulo 2, verso 4, ele entende que o justo vai ter que viver pela fé. E ele entende que o justo vive pela fé. E ele vai terminar então o livro escrevendo um dos salmos mais bonitos que nós temos. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja animais nos apriscos e nem as ovelhas nos campos, mesmo assim eu adorarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Senhor, não é como eu queria, não era como eu pensava, não era a resposta que eu almejava, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar as coisas como o Senhor enxerga, mas eu sei que a sua vontade, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que prevaleça a sua vontade, não a minha, Senhor. É difícil. E aí aquele povo então, que agora estava gritando Hosana, Hosana, na entrada triunfal, eles não conseguiam reconhecer que Jesus era o verbo encarnado. Eles não conseguiam reconhecer que Jesus era o Deus, era o Messias. Na resposta que eles dão aqui no verso 11 fica claro: quem é esse? Este é o profeta da Galileia que veio de Nazaré. Não, este não é o profeta. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Talvez o que você conheça sobre cristianismo é apenas o que aparece na TV de algumas igrejas ditas cristãs, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Cristo não veio para lhe dar uma casa nova. Cristo não veio para te deixar rico. Cristo não veio para te fazer andar de carro importado. Cristo veio para nos resgatar
libertar do império das trevas. Cristo veio para nos libertar do pecado. Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. É por isso que Cristo veio, porque não tinha o que fazermos, mesmo que nós buscássemos todo o conhecimento, toda a sabedoria, mesmo que a gente se esforçasse ao máximo, jamais conseguiríamos fazer aquilo que só Cristo poderia fazer. E vou lhe dizer mais: Cristo não veio para colocar, Bolsonaro ou Lula ou PT ou a direita no poder. Não veio para isso, porque Ele continua reinando acima de tudo e de todos. Ele tem poder, Ele tem soberania, e é Ele quem está com a rédea da história em suas mãos. Às vezes a gente não entende. Por incrível que pareça, mas tem gente com bronca de Deus. Estou bronqueado, por quê? É porque eu não queria que fulano ganhasse as eleições e ganhou. Meu irmão, você vai cometer os mesmos erros que os israelitas cometeram? Você está achando que Ele veio nos livrar de governo? Ele veio nos libertar de coisas que eu e você jamais poderíamos nos libertar: do pecado, das trevas e da nossa carnalidade. Qual a primeira decisão, então, que eu e você precisamos tomar nesse primeiro dia do advento da Páscoa, que é conhecido como um domingo de Ramos? Primeira decisão que nós precisamos tomar é receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não adianta simplesmente atribuir a Ele um título messiânico, mas nós precisamos aclamar e tê-lo como Senhor das nossas vidas. Não é saber como nós cantamos aqui, que Ele se faz presente. Lá em Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa que Ele escreve aos hebreus é essa: eu estarei convosco sempre, eu não vos abandonarei. É o que Ele diz lá em Isaías capítulo 43. Nos momentos de dificuldades, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Não é saber que Deus se faz presente na calamidade, mas é saber que Deus é o presidente, o dono, o Quírios, o Supremo e o Senhor das nossas vidas. É essa decisão que nós precisamos tomar. Os judeus queriam apenas um libertador, um Messias político. Era isso que eles estavam escolhendo, era isso que eles estavam esperando. Por que eles estavam esperando isso? Porque eles queriam desfrutar desta terra, dos seus próprios prazeres. Tem gente que só quer Deus para isso. Tem gente que só procura Deus porque... como eu queria uma porta de... Vou fazer uma campanha, vou orar, vou naquela igreja, vou subir um monte, eu vou descer nos vales. Por quê? Porque eu estou doente. Porque eu preciso de uma porta de emprego. Tem gente que só quer Deus para desfrutar dos prazeres transitórios dessa terra. Deus pode lhe dar muito mais do que isso, meu irmão. Sabe? E aí então... nós precisamos desse Jesus, que tira o pecado do mundo, que deve ser adorado como Deus, e que não sirva a nós, mas que nós o sirvamos. Segundo dia, o que nós podemos aprender aqui no segundo dia? Olha só, o segundo dia está descrito aí no verso 12, verso 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali vendendo e comprando. Também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, estão transformando em covil de salteadores. Segunda coisa que eu e você precisamos tomar aqui, que Jesus tomou: decisões. Rompa com as coisas erradas.
purifique a sua vida e não tenha apenas uma vida religiosa de aparência. Estamos vivendo num tempo em que achamos que ser cristão é apenas vir a um culto, participar de um culto, e aí vivemos de segunda a sábado ao nosso bel prazer, achando que Deus só fala conosco aqui. Deus fala conosco aqui, essa é uma grande verdade, e fala conosco aqui inclusive de uma forma diferente. É por isso que eu e você não podemos deixar de congregar. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é o Senhor da nossa segunda, da nossa terça, da nossa sexta, da nossa quinta-feira. Ele rompeu então com algumas coisas erradas que eu e você precisamos romper também. Jesus vai retornar a Jerusalém, ele vai expulsar aqueles mercadores que praticavam comércio dentro do templo, aqueles cambistas que estavam faturando lucros pesados. Jesus ensina então que o templo dele deveria ser conhecido como casa, e eu vou falar, irmão, eu vou falar porque eu estou aqui na nossa igreja, como casa, como família. Você sabia que esse ano não vai ter congresso de mulheres aqui na igreja? Não vamos ter, porque a gente liga para um e para outro assim: eu cobro 3 mil reais para ir na igreja, eu prego por 3 mil, eu prego por 5 mil. Você está achando que eu não vou falar? Não, eu vou falar, eu vou desmascarar esses cambistas safados sem vergonhas do templo. Eu vou desmascarar. E aí a gente muitas vezes está ouvindo CD, ouvindo pregação, mas são piores do que esses. São os cambistas do tempo atual. Você sabe o que Jesus fez? Não foi a primeira vez que Jesus expulsou esses sem vergonhas do templo. Segunda vez. Nós vamos ver no início do Evangelho de João, esse tipo de gente que mercandeja a palavra de Deus, aqui não canta, nessa igreja não prega, aqui não, meu irmão. Cobrou, não prega, cobrou, não sobe nesse púlpito, cobrou para vir cantar, pregar, aqui não, meu irmão. Procura outro lugar, aqui não, aqui não. Passei 1 ano e meio pregando do sul ao norte, só fiz isso durante 19 meses, pregando e pregando, sem fazer absolutamente nada. Pregava, gente, todos os dias. Teve um dia que eu tive um tilt, eu apaguei, viajava tanto, pregando de um lado para o outro, que eu não sabia nem onde é que eu estava. Durante uns 3 minutos eu no hotel, eu fiquei apagado, eu não lembrava. Eu dormi, acordei e falei assim: onde é que eu estou, para onde é que eu vou? Eu não sabia nem onde é que eu estava. E eu posso falar isso: Deus nunca me desamparou em nenhum momento. Eu sempre tive o que comer, nunca cobrei R$1, nem sequer gasolina do meu carro para ir pregar nos lugares, mas Deus sempre me sustentou. Sabe por quê? Porque, como dizem Ageu 2, capítulo 8, capítulo 9, quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor. Como diz o salmista: fui moço, mas agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus nunca me deixou faltar absolutamente nada. Eu não estou falando porque eu nunca fui itinerante, eu estou falando porque eu já fui itinerante durante quase 2 anos e nunca pedi nada a ninguém. E aqui, irmãos, a gente liga para um, liga para outro, liga para o outro. Eu vou, mas é 5 mil de oferta. Um dia minha esposa morre de vergonha comigo, porque os caras ligam e falam bem assim: é uma oferta de 5 mil. Eu falo: oferta não, muda o nome, é cachê. Ela sabe. Ela já testemunhou falando isso várias vezes. Seja para quem for, os grandões aí do Brasil, aqui não pisa, sabe? E aí aqui a gente vai ver esse mesmo Jesus aqui também fazendo com que aquela figueira que está do verso 18 em diante, isso acontece também na segunda-feira, ele vai amaldiçoar aquela figueira. Por que Jesus vai amaldiçoar essa figueira? Porque ele vai mostrar, porque quem estava ali com ele lutando no templo,
argumentando Jesus no templo para os fariseus. Ele está dizendo: ei, você não está vendo o que essas pessoas estão dizendo, o que esses meninos estão dizendo? Jesus fala assim: da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. O que eu aprendo aqui no segundo dia? Primeira coisa, eu preciso romper com as coisas erradas da minha vida, porque o templo do Senhor sou eu. Segunda coisa, eu preciso purificar o templo, e o templo somos nós. Terceira coisa, eu não posso ter uma vida religiosa de aparência, que eu venho para o culto, levanto as minhas mãos, oro, canto os louvores, mas eu vivo de segunda a sexta, de segunda a sábado, como se nada estivesse acontecendo, devendo na praça, dando calote nos outros, adulterando, cometendo pecados e delitos, como se tudo isso fosse normal. Então, eu e você precisamos romper, tomar a decisão de romper com as coisas erradas na nossa vida. E depois, então, no terceiro dia, está aqui no verso de número 23. Eu não li, eu vou ler. Eu gostaria de chamar os músicos aqui, por favor. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Jesus então no terceiro dia, ele volta no templo. E ele volta no templo, sabe para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Gente, como dói ver e receber, mais do que ver também, porque eu não procuro, mas receber de algumas pessoas uns sermõezinhos, água com açúcar. Aí manda para mim, manda para o meu WhatsApp, manda para o meu Instagram. Aí com aquela coisinha, aquela luz apagada, aquele somzinho bem melódicozinho, a vozinha do cara quase, porque Deus é amor e te ama, dig. Meu irmão, Jesus aqui, meu irmão, deixa eu te falar aqui, desculpa isso, mas Jesus aqui está ensinando no templo e metendo pau. João capítulo 6, meu irmão, Jesus está pregando, e ele começa a pregar para aquele povo ali, para aquele Israel, para aqueles judeus, e também para os seus discípulos, e a Bíblia então começa a dizer, a partir do verso de número 63, quando Jesus começa a apertar a parafuseta, a Bíblia diz: e os seus discípulos começaram a ir embora. Jesus então vira para aquelas pessoas que estavam indo embora, e pega então os seus 12, os seus apóstolos, ele faz uma pergunta: e aí, vocês vão ficar? Ou vocês querem só a palavrinha de que Deus é amor, de que vocês serão salvos, e nessa tal da hipergraça, que vocês podem ser adúlteros, que vocês podem ser caloteiros, que vocês podem ser homossexuais, que vocês podem ser o que for? E aí você vai ser salvo, porque Deus te ama e o amor de Deus perdoa. Deus ama. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação é para quem se arrependeu genuinamente. Deus não vai buscar quem Ele ama. Deus vai buscar quem se arrependeu, quem conheceu e disse que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dele. É isso que Jesus vai resgatar. Precisamos voltar com essa mensagem cristocêntrica e lembrar que Jesus vai vir resgatar uma noiva sem mancha e sem mácula. É essa igreja que Jesus está preparando, e nós somos, queridos, mais do que nunca, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja do último tempo, e nós precisamos estar preparados para essa vinda. Por que, Deison, você está falando isso? Porque Jesus entra no templo e ele começa a ensinar. E ele começa a ensinar. E o que ele está ensinando ao seu povo?
Nós precisamos, gente, voltar para a Bíblia. É vergonhoso. A gente chega, poxa vida, os batistas eram conhecidos como as pessoas boas de Bíblia. Pelo amor de Deus, a gente precisa conhecer a Bíblia. Você está há 5 anos aqui na igreja, você não sabe nem o nome dos 12 apóstolos. Você está há 5 anos na igreja. Se a gente pedir para você abrir a Bíblia em Abacuque, você está há tanto tempo na igreja. Tem gente, querido, que está há mais de 10 anos na igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Que vergonha. Jesus está ensinando a Bíblia. João capítulo 5, verso de número 39. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Evangelho de João capítulo 5, verso 39. Olha o que ele está falando para o povo. Ele está dizendo o seguinte: examinai as escrituras, porque as escrituras, elas é que falam a meu respeito, elas que revelam a mim, porque nelas vocês têm a vida eterna. Precisamos voltar para a palavra, mais do que nunca. A igreja dos últimos dias precisa voltar para a palavra de Deus, precisa vir para uma escola bíblica dominical, parar de ver, quase que eu citei nome, parar de ver negocinho de YouTube melancólico, melódico, sabe, que massageia o seu ego. Lembrar do que está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. É capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. É capaz de discernir as intenções e o propósito do coração. A palavra de Deus não é um massageador. A palavra de Deus é uma espada que rasga, nos dilacera e tira de nós esse tumor cancerígeno, esse mal chamado pecado. É na palavra de Deus que nós temos a confrontação. É na palavra de Deus que nós temos a mudança. É na palavra de Deus que nós somos transformados. É quando nós temos um encontro com a palavra. É por isso que o salmista no Salmo 119, se eu não me engano, verso 11 e 12: escondi, foi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele volta para o templo para ensinar a palavra. E aí você sabe o que ele está ensinando? Ele está ensinando e falando sobre a sua mensagem escatológica. Aí ele começa: ah, irmão, eu não deixarei vocês sozinhos. Aí ele começa a falar: eu vou nesse 3º dia. Aí ele vai lá para João. Ele diz o seguinte: eu vou deixar um outro consolador, vocês nunca ficarão abandonados. Mas tem uma coisa, meus irmãos: não enterre o seu talento. É tudo aqui, ó. Acompanha aí Mateus 25. Não enterre o seu talento. Não durma como aquelas 5 virgens imprudentes que dormiram e não estavam preparados para a segunda vinda. É isso que Jesus está ensinando agora no 3º dia, na terça-feira, no templo. Está na hora da igreja despertar. Você vai para a academia todos os dias, você vai para a praia, você faz seu caiaque, você faz seu stand-up, você vai para o seu, como é que é aquele negócio lá que a pessoa está correndo no meio da rua lá, para o crossfit. Você faz tudo isso, mas você não tem tempo de vir para a casa de Deus. Ei, igreja, está na hora de despertar. Quem diz que isso aqui, se você está vindo cansado para cá, se isso aqui lhe cansa, tem alguma coisa errada, porque isso aqui não cansa, isso aqui é que nos vivifica, é isso aqui que nos traz energia para enfrentarmos o dia, é isso aqui que nos abastece para vencermos o mundo, é isso aqui, meu irmão, que nos dá energia para enfrentarmos as impossibilidades, as situações irreversíveis desse mundo. É, pastor, porque eu vejo pela internet.
Então tu vai ver também, meu filho, a igreja sendo arrebatada pela internet. Ah, mas vai. Ele disse, não foi Bismarck, que todos os olhos verão. Aí eu tô indo, ó, tô eu flutuando, e você tá me assistindo pela internet. Vai, bobão. Ah, meu irmão, fala sério. Fala sério. Fala sério. Vamos falar sério. A gente tá como essas noivas, essas virgens. A igreja está dormindo. Eu venho aqui para lhe dizer, nesse advento da Páscoa, igreja, desperta, porque aquele que veio entrando sobre a jumentinha em Jerusalém e que foi aclamado como profeta, ele vai vir e todos os olhos o verão. Agora ele não vai vir mais montado num jumentinho, agora ele vai vir montado num cavalo branco, e os seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo, e na sua boca há uma espada afiada, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está vindo. Desperta, virgem, desperta, igreja. Coloque-se de pé. Deixa eu encerrar, senão eu não encerro. Precisamos romper com os erros. Precisamos limpar a nossa vida. Precisamos tirar as coisas erradas. Precisamos, querido, ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos deleitar na palavra de Deus, precisamos desfrutar da palavra de Deus, precisamos reagir à palavra de Deus. Precisamos parar de enterrar os nossos talentos. Precisamos nos tornar uma igreja vigilante. E eu tenho falado sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo começa a narrar. Ele começa a descrever, ele está falando para a igreja de Tessalônica, na província da Macedônia. Ao ressoar da última trombeta, a voz do arcanjo, Cristo voltará. Ele virá para pegar uma igreja sem mancha e sem mácula. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, a igreja que estivermos vivos, nos encontraremos nos ares, e junto com Ele estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Hosana a Davi nas maiores alturas. Salve-nos, Senhor. Não nos salve da esquerda, não nos salve do grupo militante. Nós não estamos pedindo salvação do poder político. Nós não estamos pedindo salvação de poderes dessa terra. Hosana, salve-nos da condenação do pecado. Salve-nos da nossa carnalidade. Salve-nos das amarras de Satanás. Hosana, Senhor, nas maiores alturas. Precisamos da tua salvação, da sua intervenção em nossa casa, em nossa família. Precisamos, Senhor, da sua salvação em nossas vidas. Vamos cantar, Sabrina. Levante a sua mão bem alto. Fale para Deus agora. Senhor, me salva. Transforma a minha vida. Senhor, eu não quero ser como eu estou. Eu não quero ser mais um enterrador de talento. É isso que Jesus estava ensinando ao terceiro dia. Eu não quero enterrar os meus talentos.
Se o Senhor me deu 5, eu vou multiplicar em 10. Se o Senhor me deu 2, eu vou multiplicar em 4. Mas eu não vou enterrar o talento que eu tenho. Eu não vou gastar meu tempo apenas com as coisas dessa terra. Eu preciso entregar ao Senhor tudo que eu sou, porque tudo que eu sou é do Senhor. O Senhor é o Quírios, o Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o dono da minha vida. Eu não ficarei como aquelas virgens nécias que dormiram, mas eu estou preparado para o seu encontro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção.